Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Yasmin e no episódio de hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o artigo Como a inteligência artificial mudará o futuro do marketing. Esse artigo foi retirado da base de dados da Scopus, sendo o mais citado, e as palavras-chave dele é inteligência artificial, viés, ética, robôs e estratégia de marketing. E para estar falando um pouquinho aqui com a gente sobre esse artigo, eu vou estar entrevistando a Juliana. Oi, Juliana, tudo bem? Que vai estar nos contando aí um pouquinho mais sobre o que esse artigo está abordando. E eu vou começar fazendo as seguintes perguntas. Qual é o tema principal desse artigo e o objetivo principal dele? Oi, gente! Oi, Yasmin, tudo bem? Então, esse artigo ele fala como que a inteligência artificial mudará o futuro do marketing. Ele explica também como que essa inteligência pode mudar as estratégias de marketing e o comportamento dos clientes. O artigo ele propõe uma estrutura para entender essas mudanças, considerando diferentes aspectos da inteligência artificial, como, por exemplo, sua inteligência e as tarefas que se podem fazer. Também que a inteligência artificial não pode ter um grande impacto imediato e que é melhor usar para ajudar os gestores do que os humanos, ao invés de substituir eles. E para entender melhor essas mudanças, sugere uma agenda de pesquisa que inclui estudar como as estratégias de marketing irão mudar e como lidar com essas questões éticas e de privacidade de dados. Em resumo, o artigo incentiva mais pesquisas sobre a inteligência artificial e como que ela afetará e mudará o marketing. Além disso, o objetivo central do texto é destacar a crescente importância da inteligência artificial no cenário do marketing e nas interações entre empresas e consumidores. Além disso, ele busca abordar questões éticas, políticas e práticas associadas ao uso da inteligência artificial nesse contexto, fornecendo exemplos reais, de sua aplicação em diferentes setores da indústria. Poxa, muito legal o tema desse artigo, gente? Que é inclusive um assunto que tá super em alta aí, inteligência artificial, o chat GPT, enfim. E agora nos conta um pouquinho, Juliana, qual é a justificativa desse artigo e os principais conceitos da fundamentação teórica dele? A justificativa do artigo é que a inteligência artificial é uma inteligência complexa e está cada vez mais presente na vida tanto das empresas quanto dos consumidores. Com isso, surge a necessidade de compreensão dos seus impactos e benefícios potenciais para que as empresas possam se manter atualizadas e competitivas em relação aos recentes avanços tecnológicos. É um tópico de extrema relevância e importância no mundo atualmente. E com o aumento do interesse na inserção entre inteligência artificial e o marketing, o artigo ele atrai muita atenção na comunidade acadêmica e os profissionais do assunto. Muito bacana, nossa, muito legal. E nós estamos nos aprofundando aí um pouquinho mais, no estudo desse artigo. E como todos nós sabemos, ele tem aí o seu objeto de estudo. Então nos conta, Juliana, qual foi o objeto de estudo desse artigo e quais foram os resultados obtidos? O objeto de estudo foi artigos e pesquisas relacionados ao assunto, entre os mais concretos e interessantes. Entre eles eu vou destacar dois. Um que foi publicado em 2018, que analisou 400 casos de utilização de inteligência artificial em 19 indústrias e 9 funções empresariais. Além disso, teve outro também artigo em 2018, que tratou das aplicações padronizadas da inteligência artificial e como elas exigem consistência e imposição de lógica. Os principais resultados obtidos é que a inteligência artificial de curto e médio prazo, elas podem ser mais limitadas do que a imprensa pode sugerir. Além disso, sugere-se que a inteligência artificial será mais eficaz se for implementada de forma a aumentar os gestores humanos ao invés de substituí-los. Essencialmente, a inteligência artificial já teve algum impacto no marketing, mas terá um impacto muito maior futuramente e por isso ainda há muito o que estudar. Com certeza, com certeza. E assim como qualquer artigo, nós sabemos que ele tem uma certa contribuição aí, para a literatura na área. Então agora eu te pergunto quais foram essas contribuições, assim como as contribuições finais da pesquisa. As contribuições do trabalho para a literatura na área é entender como que a inteligência artificial, fazer uma análise dela, como que ela está mudando o marketing e a interação dos consumidores com produtos e marcas. Também é discutir questões éticas como privacidade de dados, preconceitos algorítmicos e ética na inteligência artificial. Ela dá exemplos práticos de como é usada em diferentes áreas, como transporte e varejo.
e explora como o marketing futuro será influenciado pela inteligência artificial, que ajuda a entender melhor as tendências futuras. As contribuições finais da pesquisa é entender o impacto da inteligência artificial no marketing e as interações das empresas e dos consumidores. Também ressalta a necessidade de lidar de forma ética e responsável com questões como privacidade de dados e preconceitos algorítmicos. Além disso, enfatiza a importância de acompanhar de perto as tendências e as aplicações das práticas de inteligência artificial em diferentes setores, a fim de se adaptar e de se manter relevante no mercado em constante evolução. Sim, Na ciência nós vemos muito isso, né? Que ela está em constante evolução, constante processo de pesquisa. E agora falando especificamente sobre isso, quais foram as limitações dessa pesquisa e quais são as indicações para futuras pesquisas, né? O que as pessoas que vão estar continuando aí nesse processo podem estar fazendo? As limitações da pesquisa se deu porque muitas empresas elas ainda não estão fazendo uso da inteligência artificial, né? O número ainda é muito baixo, mas está em crescimento. Então é natural que exista falta, né, de dados para análise que dificulta a compreensão das tendências a longo prazo, por exemplo. E além disso, é um conceito bem abstrato e é difícil de ser medido com precisão. Já as indicações de futuras pesquisas, eles podem considerar os estudos de longo prazo, entender como que a inteligência artificial no marketing evolui ao longo do tempo, por exemplo, a investigação detalhada no impacto da inteligência artificial em setores específicos, como saúde, educação, e também a comparação do uso da inteligência artificial em diferentes regiões para entender diferenças culturais e econômicas, por exemplo. Explorar também essas áreas pode ampliar nosso entendimento sobre a inteligência artificial e como que a inteligência também afeta o marketing e suas implicações. Poxa, muito bacana, né, gente? E agora, pra gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu vou te fazer mais duas perguntas, que é: qual é o principal público interessado por esse artigo e como a gente pode estar replicando ele em outros locais? Podemos aplicar esse estudo com constantes réplicas e adaptações que devem e serão divulgadas em massa nas próximas semanas, meses e anos, para que sejam cada vez melhores em adaptar a metodologia e os procedimentos que facilitam a compreensão do funcionamento da inteligência artificial. Para isso, podem ser feitas adaptações do quadro teórico e mais refinadas interpretações dos resultados. Além disso, o público interessado por esse artigo inclui profissionais de marketing, pesquisadores acadêmicos, gestores de empresas, executivos, especialistas em inteligência artificial, bem como qualquer pessoa interessada nas interseções entre tecnologia, ética e negócios. Poxa, muito bacana! Muito obrigada, Juliana, pelo seu tempo, por estar respondendo aqui as nossas perguntas. Eu tenho certeza que a galera que assistiu aí conseguiu entender um pouquinho mais sobre como a inteligência artificial está crescendo cada vez mais, né, gente, no nosso mundo aí, como ela se faz cada vez mais presente em todos os locais e principalmente como ela está moldando aí o futuro do marketing, que foi o nosso tema aí abordado. Eu gostei muito desse assunto, eu espero que vocês tenham gostado também. E é isso, gente, até o próximo episódio.